Senhor, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Mais uma vez. Ao que está sentado. Abra sua boca, querido. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te, quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar na tua presença e te adorar. Revela-nos, Senhor, revela-nos tua glória. Desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cante mais uma vez. Ao que está sentado, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Você pode se colocar de pé? Ainda nessa atmosfera de adoração, queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor nessa noite. E só Ele é digno do nosso louvor. Só Ele é digno da nossa adoração. Se não fosse por Ele, não teria sentido a gente estar aqui nessa noite, prestando esse culto, ter saído das nossas casas, ter deixado os afazeres. Não teria sentido nós estarmos aqui se fosse por outro, a não ser por Jesus. Eu queria que nesse momento você começasse a levar o seu pensamento a Deus e abrisse a sua boca em oração e adoração agora. Levante do seu lugar, você que está sentado, peço, levante um pouquinho mais. Comece a adorar e glorificar o nome do Senhor.
Não espere pela voz de outra pessoa, não espere pela minha voz, não espere pela voz do ministério de louvor, do irmão Iverson. Clame ao Senhor. Oh, fala com Ele o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto você o ama, oh, o quanto você quer a presença dEle. Talvez você entrou aqui dizendo: Deus, hoje eu não sei nem por que eu vim. Tantas coisas ruins aconteceram, Pai. Senhor, eu estou aqui com meu coração angustiado e cheio de dor, de peso. Mas eu te digo, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo de Deus já está neste lugar. E foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Foi Ele que preparou tudo isso aqui, hoje. E eu tenho certeza absoluta que se o seu coração estiver aberto, se você permitir que o Espírito Santo de Deus se mova na sua vida nessa noite, você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou. E quem já chegou aqui dizendo: eu já cheguei me sentindo bem, você vai sair daqui transbordando da alegria de Deus na sua vida. Ó Pai, nós queremos apresentar a Ti esse culto, Deus. Queremos prestar a Ti toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Dizer, meu Deus, que a Ti nós pertencemos e não a outro. Não há outro, meu Deus, que nós queremos mais do que a Ti nesse lugar. Tenha toda a liberdade nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor fale de uma maneira toda especial, meu Pai. Que o Mateus saia, meu Deus, que entre, meu Deus, de fato o Teu Espírito, que entre a Tua voz, ó Pai. Que eu seja apenas um simples instrumento para que o Senhor possa usar e abençoar, edificar a vida da Sua igreja nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Rapaz, está devagar, só dois, só tem duas pessoas só aqui. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, hein? Agora ficou bonito. Isso aí, cara. Boa noite de gente de Deus tem que ser diferente. Enche o peito e fala: glória a Deus, boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com saúde, estamos com vida. Deus nos trouxe até aqui para adorar e exaltar o nome dEle, e nós temos que nos alegrar na presença dEle. E até o nosso boa noite, irmãos, tem que ser diferente. Falar com aquela convicção de vitória, com a certeza que temos um Deus que é todo poderoso e que nos ama mais do que tudo nessa vida. Ele nos ama incondicionalmente. Primeira palavra que eu tenho para liberar sobre sua vida nessa noite: Deus ama você. Eu não sei, talvez alguém entrou aqui dizendo: olha, todo mundo esqueceu de mim. Eu acho que eu não tenho valor, não valho nada para ninguém, porque até hoje as coisas da minha vida tudo tem dado errado. Eu digo para você, Deus não se esqueceu de você. E o Senhor Jesus te ama muito. E Ele tem um plano maravilhoso para poder executar na sua vida. O que você precisa fazer? Abre o seu coração, entregue sua vida a Ele, você vai ver o que vai acontecer. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 19. É o nosso texto base. Essa é uma palavra, se eu não me engano, eu acho que eu já até trouxe uma vez, mas acho que foi em Santa Clara, e uma vez eu preguei lá em Afonso Cláudio. E Deus falou muito ao meu coração através dessa mensagem, e hoje direcionou para que a gente trouxesse essa palavra aqui novamente. Tiago, capítulo 1, verso 19. Se abrir a Bíblia no final, é até mais fácil para achar, que você vai voltando aí, você vai achar com mais rapidez. Amém todos? Tiago 1,19. O que diz aí? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, Tua palavra foi lida, e tudo que precisamos, ó Pai, é de uma palavra rema sobre as nossas vidas, uma palavra revelada do Senhor, que traga entendimento e edificação à nossa vida, ao nosso coração, Pai. É tudo que nós te pedimos,
não queremos ouvir, não fala, meu Deus, aquilo que nós queremos. Fala o que precisamos de ouvir. Amém. O título de hoje dessa palavra é Aprendendo a Ouvir. E quando a gente pensa na questão do aprender a ouvir, o texto aqui ele cai muito bem, porque ele diz: todo homem, sede pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Interessante que se você olhar no nosso corpo, isso também, essa palavra, ela ganha um reforço muito grande quando a gente olha uns para os outros. Porque quando você olha para a gente, quantas bocas que você tem? E quantas orelhas? Então é sinal de quê? Preciso ouvir mais e falar menos. Só que o grande problema é o seguinte, que às vezes a gente inverte as coisas. E a gente tem aquela mania de, às vezes vai buscar de Deus uma direção, por exemplo, mas Deus nem falou nada e a gente já toma uma atitude, já está agindo. Ou às vezes faz primeiro e pergunta para Deus depois. E muitas das vezes são assim no dia a dia também. Tem umas pessoas que são até apavoradas, né? Ele te pergunta: irmão, como é que eu faço para me chegar em Santa Clara? Bom, irmão, você tem que sair daqui, virar ali no trem. Ah, não, tá bom, obrigado, já sei, valeu, obrigado. Ele não espera você acabar, nem de falar, ele não presta atenção. E essa é a pessoa que não sabe ouvir. E quantas vezes Deus já deu uma palavra, já liberou algo sobre a nossa vida, às vezes até uma resposta que eu tenho pedido de Deus, né? Às vezes eu tenho orado: meu Deus, eu preciso de uma resposta, o que eu vou fazer nesse sentido aqui? E aí Deus começa a falar: ah, não, nossa, está demorando demais, eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito, porque se eu deixar as coisas ficar do jeito que está aqui, nossa vida, vai acontecer alguma coisa, e eu estou apertado, eu estou endividado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vou vender meu carro, vou vender essa propriedade, o casamento não está bom, vou largar essa mulher que é a melhor que eu faço, que aí acaba com as dores de cabeça de uma vez, foge dos problemas, toma aquelas atitudes precipitadas, e às vezes Deus não tinha falado nada, ou às vezes Deus estava falando, e a gente não prestou atenção, e não pegou aquilo que Deus tinha nos orientado. Quantas vezes eu, né, nesses tempos aí como líder, de jovens, de células, supervisores, essas coisas, de vez em quando vem pessoas procurando a gente para conversar, né? E os líderes aí sabem muito bem como é isso, pastores também, e às vezes a gente depara com pessoas o seguinte: a pessoa chega: rapaz, estou desesperado, precisamos conversar, preciso abafar, eu não estou muito bem, você vem cá em casa e tal, aí você vai lá, senta com a pessoa: meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? Estou aqui para te auxiliar, né? Bom, irmão, olha, aconteceu isso, o meu cachorro esses dias ficou doente, né? Eu tive que comprar um remédio para ele, o cachorro não melhorou, aí quando foi no outro dia o menino quebrou a perna ali, está engessado, e lá no meu trabalho as coisas estão assim, tem um funcionário lá que está me perseguindo, meu patrão não está pagando meu salário direito, irmão, não, então quer dizer, mas eu sei, Deus é fiel, né, na nossa vida, né? Mas assim, e tal, e a pessoa às vezes não deixa a gente abrir a boca para falar, irmãos. Ela não escuta a gente, ela não para por um momento, e às vezes você fica ali meia hora, uma hora ali naquele negócio, naquele monólogo, né? Porque você está só escutando. E às vezes você levanta, e aí quando termina, bom, então é isso, né, irmão? Foi muito bom ter conversado com você. Amém, né? E tal. Eu não estou dizendo, irmãos, que às vezes a gente também não tem que parar para poder ouvir quando uma pessoa está precisando desabafar. Às vezes a pessoa está precisando botar para fora. E a gente também precisamos entender quando é esse momento. Quando a pessoa está precisando desabafar, o que a gente tem que fazer é sentar ali perto e falar: meu irmão, estou aqui, pode falar o que você precisa. Mas tem casos que a pessoa vem conversar para te pedir um conselho. Só que ela fala o tempo todo e você não consegue dar um conselho, você não consegue dar uma palavra para ela. Aí o que as estratégias que às vezes eu uso, é no final daquela conversa toda, às vezes não consegui falar nada,
Fala, então vamos orar. E aí na oração a gente aproveita para dar uma palavra. A gente fala, meu Deus, a tua palavra diz no livro tal, que se fizermos assim, assim, nessas situações, o Senhor vai ser conosco, e isso vai ser resolvido. E aí a gente arruma uma estratégia para poder alcançar, conseguir dar um recado, pelo menos, para aquela pessoa. Mas às vezes é difícil, então, às vezes aquela ansiedade, aquela vontade de resolver as coisas logo, muitas vezes impede a gente de ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E eu digo mais para vocês, às vezes até um tempo que Deus está em silêncio, que não vem palavra nenhuma, nem sim, nem não, nem que espera, irmão, não toma nenhuma atitude não. Se você está consultando a Deus, talvez estou falando para alguém que está aqui nessa noite, talvez você fez uma consulta a Deus aí, está pedindo uma direção, você está querendo fazer alguma coisa, tomar uma decisão, mas Deus não falou nada, então não faz decisão nenhuma, não se mova, não sai do seu lugar, espera Deus agir, espera Deus falar com você. Em 1 Samuel, capítulo 13, e 14, 15, fala da história do rei Saul ali, e umas situações que ele estava passando. Certa vez, o povo de Israel estava apertado, eles estavam lá com em torno de 3.000 homens, ali naquela região, o exército inimigo veio com 6.000 carros, com cavaleiros, 30.000 soldados, e se acampou para poder fazer guerra contra eles. E o povo começou a ficar desesperado. E uns escondeu no meio do mato, uns escondeu debaixo das moitas, e uns foram para as cavernas, e fala que escondeu gente para todo quanto é lado. Até nos barrancos tinha nego escondido, de medo do povo inimigo, do povo filisteu. E o profeta Samuel mandou um recado para o rei Saul, falou assim, aguenta aí, que eu vou até aí para poder sacrificar ao Senhor, eu vou falar com o Senhor e nós vamos ver o que nós vamos fazer. E aí o Saul ficou esperando, o profeta marcou de um dia lá, e deu o dia do profeta chegar, o profeta não apareceu, o rei Saul estava ali, e o profeta nada de chegar, e o povo começou a sair e ir embora. Né? E muitas vezes, às vezes a gente critica o rei Saul por causa da atitude dele, mas muitas vezes a gente está igual aquele povo, não estamos querendo esperar a palavra, a resposta de Deus chegar. Muitas vezes viramos as costas e vamos tentar resolver as coisas do nosso jeito. E aí a Bíblia fala que o povo começou a ir embora. Saiu para lá, saiu para cá, e ficou o Saul sozinho ali. E o Saul viu que o povo estava desfazendo, começou a se espalhar. Ele falou, quer saber? Me dá lá o sacrifício, me dá esse negócio aí que eu vou resolver. E isso não era o papel dele, irmãos. E foi lá e sacrificou ao Senhor. E aí logo depois que ele tinha acabado de fazer, o profeta chega. E aí o profeta deu uma repreensão nele, falou, seu reino seria, Deus iria perpetuar o seu reino, seria para sempre sobre Israel, mas devido a isso aí, você já perdeu, o seu reino não vai ser perpetuado mais sobre Israel, e eis que o Senhor já está preparando um homem segundo o coração dele para reinar no seu lugar. Beleza, mais à frente passou um episódio, o povo estava lá, nessa situação, o profeta largou Israel e foi embora. O Jonatas, filho de Saul, entrou no meio do arraial dos filisteus e matou só ele, mas o escudeiro dele, mataram 20 lá. E aí os filisteus começaram a temer, eu sei que Deus deu uma vitória grandiosa, muita gente do exército inimigo morreu naquele dia. Beleza. Passou aquela situação e Deus foi glorificado. Bom, logo na frente Deus dá uma missão para ele. Chama ele e fala assim, Saul, lembra do povo amalequita que dificultou, não quis receber bem o povo de Israel, não tratou bem eles quando eles estavam saindo lá do Egito e tal. Então, agora você vai lá na terra deles, fere Amaleque, fere lá, desde o gado, até o menino, até a criança de peito, até os mais velhos, aqueles que estiver quase morrendo, já mata todo mundo. Não deixa sobrar ninguém, destrói tudo, bota fogo, não pega nada para vocês, acaba com tudo. O rei, sim senhor. E foram. Chegando lá, mataram todo mundo, as pessoas todas, mas a Bíblia fala, o melhor do gado e das ovelhas separaram. E o rei eles deixaram com vida. E aí chega o profeta de novo.
E aí o Saul está lá alegre, o povo dançando, fazendo festa. Eita, glória a Deus, Deus nos deu vitória na guerra. E tal, é isso e aquilo outro. E aí o profeta Samuel chega e o Saul sai alegre. Ei, profeta, vem cá, deixa eu te dar um abraço, rapaz. Deus foi conosco mesmo, o Senhor falou que ele ia e nós ganhamos. E nós saímos vitoriosos. Glória a Deus. Aí quando pensa que não, lá no fundo... Aí outra hora o profeta, ué, que é isso? Não, não é nada não. Aí continua a conversa, quando pensa que não, ué, que balido de ovelhas, esse mugido de gado que eu estou ouvindo aí no fundo. E aí, o povo, aí já não era ele mais. Bom, o povo resolveu separar o melhor das ovelhas e o melhor do gado para poder sacrificar ao Senhor. E tal, e deu desculpa, querendo dar o jeito dele. E o profeta Samuel vai dar aquela palavra para ele. A partir de agora, então, o Senhor está te rejeitando como rei sobre Israel. Resumindo a história, irmãos, perdeu o trono. Perdeu o reinado dele, por causa de não obedecer aquilo que Deus tinha mandado. Deus mandou ir lá e passar o fio da espada tudo, não salvar nada, nem os gados. Mas os olhos deles cresceram. Mantiveram o rei vivo, o profeta foi lá e matou, e acabou aquela bagunça, mas Saul perdeu o reinado dele. E esse homem, irmãos, ele tinha uma dificuldade tão grande de obedecer e de ouvir a voz de Deus, que lá no final da vida dele, ele estava na guerra, numa peleja tremenda, sofrendo, e viu que o inimigo estava prevalecendo, virou para o escudeiro dele, vai, enfia a espada que me mata, porque eu não quero ser morto pelas mãos dos meus inimigos. Naquele tempo ali, irmãos, o que ele poderia fazer? Ele poderia se render ao Senhor, clamar a Deus por misericórdia. Fala, meu Deus, eu sei que eu não sou rei mais, mas tem misericórdia da minha vida, me perdoa por tanto pecado, tanta coisa ruim que eu fiz. Ele teve a chance, irmãos, a vida estava nele ainda. E quanta gente está carregando, às vezes, uma mágoa, um ressentimento, e não libera um perdão sobre uma pessoa que tem anos, e lá vai carregando isso, tem raiva de alguém, está brigado com a pessoa da família. E Deus já falou diversas vezes, perdoa. Libera essa pessoa. Não. O que fulano de tal fez comigo foi muito duro. Eu sofri muito, eu não libero, não. Eu nunca vou esquecer o que fizeram comigo. E às vezes vai morrer dessa forma. E o Senhor Deus, na oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando lá, ele fala assim, no final fala, perdoa-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou aos nossos devedores. Só que no final, nos versículos seguintes, diz o seguinte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Então, às vezes eu estou pedindo perdão a Deus, eu estou chorando diante de Deus, mas para receber esse perdão eu preciso liberar, às vezes, alguém que está preso no meu coração há muito tempo. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite dessa maneira. Talvez não seja nesse sentido, talvez Deus já te alertou de algumas coisas, algumas amizades que você tem, que tem sempre te influenciado para o lado errado, para coisas que não presta, e muitas vezes você já foi até avisado e você não toma cuidado com isso. A gente, quando vem para a presença de Deus, a gente não deve abandonar quem é amigo da gente, mas às vezes tem coisas que precisam ser deixadas. Às vezes tem lugares que aqueles amigos frequentam que eu não posso, que eu não devo frequentar. Tem práticas que eles têm que eu não devo praticar. Então, toma cuidado. Às vezes Deus falou várias vezes. E o rei Saul, como a gente viu na história dele, ele já tinha errado uma vez e foi advertido. E foi lá e errou de novo, e errou pior ainda, desobedecendo a Deus. A palavra de Deus é, não tema. Não fica teimando com Deus. Obedece aquilo que Deus está te mandando. Lá no texto lá de 1 Samuel 15, lá diz, melhor é obedecer do que sacrificar.
Vamos para Jeremias, capítulo 42. Eu vou finalizar essa palavra nesse texto. Quando eu digo que precisamos ser prontos para ouvir, às vezes nem sempre é fácil obedecer uma palavra. Às vezes Deus, Jeremias capítulo 42, tá, irmãos? Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa que a gente não está muito afim de fazer. Às vezes é difícil. Mas quando Deus manda, a gente deve obedecer. Porque Deus não libera nenhuma palavra sobre a nossa vida. Seja ela uma palavra dura de repreensão, uma palavra às vezes que exorta a nossa vida, que nos confronta, quanto também uma palavra boa, uma palavra, não digo uma palavra boa, mas uma palavra branda. Aquela palavra que nos agrada, né? Tem culto que a gente vem, que só vem palavra gostosa de ouvir, né? Só vem palavra boa. Mas tem culto que a gente entra aqui também, e o pastor está pregando, tem um irmão falando ali, e fala, gente, quem está contando minha vida particular para esse pastor? Como é que ele sabe disso? Que parece que só tem a gente na igreja. E quando Deus faz isso, irmãos, é porque Ele está nos tratando. O pai, ele só corrige o filho a quem ele ama. E Deus nos ama muito. E muitas vezes ele precisa ser duro, ele precisa falar de uma maneira mais dura para que a gente volte para a linha. Talvez a gente está dando uma escorregada, desviando dos trilhos, saindo do caminho. E Deus quer que a gente permaneça no caminho. E o caminho é Jesus. E muitas vezes a gente está perdendo o foco. E quando Deus cobra, Deus chama a atenção, Deus puxa a orelha, é para poder nos trazer para o lugar certo, é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. Então, irmãos, em todo tempo, toda palavra que você receber de Deus, seja boa, seja ruim, né, uma palavra ruim assim no sentido de ser uma palavra dura, difícil de receber, aceita de bom grado, com o coração aberto, porque é para o seu bem. E às vezes, quando Deus não falar nada, não tome atitude nenhuma também. Vamos lá, Jeremias 42, do verso 1 até o 6, diz o seguinte: chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. E então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Agora pula para o capítulo 43. Aqui eles estavam para consultar o Senhor novamente. E naquela época havia o sacerdote, havia os profetas, e quando o povo tinha que tomar uma decisão importante, precisava de um direcionamento, eles chegavam ao homem de Deus, ao profeta, ou às vezes ao sacerdote, falavam: olha, consulta o Senhor por nós nesse sentido. É como hoje, às vezes um casal de jovens, por exemplo, está pensando em namorar. E aí eles querem apresentar isso a Deus para saber se tem uma vontade de Deus ali. Eles chegam diante de Deus e começam a fazer o propósito deles, orar. Naquela época era diferente. Se tinha uma intenção de um lado e de outro, era consulta ao Senhor, ver se é a vontade dele, que a gente vá para essa guerra, que a gente faça isso, que a gente faça aquilo outro. E aí o profeta virou para eles e falou assim: beleza, vocês querem que eu consulte a Deus sobre isso para vocês? Sim, nós queremos. Só tem uma coisa: a palavra que ele mandar, eu vou falar para vocês. Seja a palavra,
independente da palavra. Eu vou trazer e vou falar. Não, pode ir lá e consultar. Seja palavra branda, seja uma palavra dura, uma boa ou má, né, literalmente falando aqui, para suavizar, uma palavra branda ou uma palavra mais dura. Seja qualquer palavra que o Senhor mandar, que vier dele, nós estamos dispostos a obedecer. Agora vamos para o capítulo 43, verso 1. Diz o seguinte: e sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes, ok, irmãos? Mentiras, ou seja, você é mentiroso. E não te enviou, o Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinar. Então, Baraque, filho de Nerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem, ou para nos transportarem à Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra. É o que eu comecei falando no início. É o tipo da pessoa que procura alguém para conversar, mas ela não está disposta a ouvir a palavra que Deus tem. Na verdade, tem gente que procura os outros para poder conversar, mas aqui dentro, no coração dela, ela já tomou uma decisão. A decisão já estava tomada, e aqueles homens estavam inclinados a fazer aquilo já. Eles queriam ir para um lugar e foram lá, não, vamos lá para pedir o profeta, né? Tipo assim, para fazer bonito. Mas no final das contas, eles já tinham decidido. Às vezes tem gente que está com um problema em vida conjugal, e às vezes chega para o pastor e fala assim: pastor Robson, eu lembro que ele me contou uma experiência dessa um tempo atrás, que um casal chegou para ele e falou assim: pastor, aliás, o casal não, a mulher, chegou para ele, falou assim: pastor, eu vim aqui para conversar com o senhor, porque eu estou com tanto problema no meu casamento, e de acordo com essa conversa que eu tiver com o senhor aqui hoje, eu termino esse casamento de uma vez, ou eu continuo casado. O senhor, a conversa que eu tiver aqui vai definir se eu continuo ou não casado. Aí o pastor, uma sabedoria muito grande, eu achei uma resposta muito sábia, ele perguntou assim: filho, quanto tempo vocês vêm tendo problema no casamento de vocês? Ah, pastor, já tem uns 5 anos já que nós estamos quebrando o pau lá em casa, e o treino não está muito bom não. Ele falou: filha, tem 5 anos que vocês estão tendo problemas. Agora você está querendo vir aqui e eu com uma palavra decidir a sua vida para você? Ora a Deus, minha irmã, e pede a Deus para te falar o que você tem que fazer. Eu não vou te dar palavra nenhuma. Você imagina que situação? Imagina a gente numa situação dessa, o que a gente responderia para uma pessoa dessa? Mas, ou seja, às vezes a pessoa já vem testando. E muitos já chegam: ó, vem cá conversar com você, Ronald, ó, você é um cara experiente, vem cá, ó, a coisa está difícil, Ronald, estou pensando em sair da igreja, ó, estou querendo sair, é isso mesmo. Irmão, ó, irmão, mas por que e tal? Ó, irmão, eu vou sair porque tem o irmão fulano, meu Beltrano lá que eu não vou com a cara e tal. E por mais que o irmão tente, aquele irmão ele arruma argumento de tudo quanto é jeito para poder sair. Ou seja, na verdade, na cabeça dele, a decisão já foi tomada há muito tempo. Ele só está indo procurar alguém para cumprir um protocolo. E, infelizmente, irmãos, nós vemos muitos casos assim. Não só, às vezes, não digo aqui na primeira igreja batista, provavelmente tem algum caso, mas na igreja, no meio da igreja. E isso não pode acontecer. Aquilo que nós buscamos de Deus, nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus e pedimos a Ele para nos dar uma resposta, nós temos que estar preparados para ouvir tanto uma palavra boa, quanto uma palavra mais dura, mais severa. Por quê? Porque Ele nos ama. Né? Então, se trazendo até para um ditado popular, né? Quem fala o que quer, ouve às vezes o que não quer. Ou às vezes assim, ouve o que não gostaria de ouvir. Mas quando Deus fala com a gente algo às vezes que a gente não gostaria, não é para poder nos machucar, não é para nos deixar para baixo, não é para nos diminuir.
mas Ele está falando pelo cuidado que Ele tem com a nossa vida. É porque Ele nos quer bem. Quantos, tem vários pais aqui nessa noite, né? Quantas vezes o pai tem que tomar um celular de um filho, tem que proibir de ir a algum lugar, tirar o computador, deixar de castigo. Por quê? É porque vocês não gostam deles? É porque vocês querem maltratar eles? Não, é pelo bem deles, para disciplinar, para poder ensinar, para educar, ensinar o caminho certo para eles. Então, o pai só corrige ao filho quem ele ama. E nós podemos dar glória a Deus, que Deus nos ama demais. Amém? Então, quando você chegar na presença de Deus, procura receber com alegria tudo aquilo que Ele tem para falar no seu coração. E Deus está falando, irmãos, de diversas maneiras. Deus está falando através de uma palavra como essa. Usa uma pessoa como eu para poder falar para você. E quem sou eu para poder liberar uma palavra aqui? Não sou nada. O Espírito Santo que habita em mim é que faz tudo. E às vezes um louvor também que é falado. Você lembra dos louvores que foram entoados aqui? Nós estávamos aqui declarando, grandes coisas estão por vir. Você prestou atenção no que você estava cantando? No louvor que estava sendo entoado? Às vezes a gente canta tem aquele, ô Irson, pode chegar aqui já. Tem aquele Estás Aqui, que a gente canta muito, a gente louva muito ele aqui. A gente canta, estás aqui, posso sentir tua presença e tal. E às vezes está com os olhos abertos, assim, olhando igual uma coruja, reparando tudo, olhando os ventiladores da igreja, olhando para o ar. O ar tá ligado meio forte hoje, hein? Hoje o irmão do ar lá esqueceu de aumentar lá, porque tá muito frio. Não, tá fazendo muito calor aqui. E aí, estás aqui, posso sentir. Canta da boca para fora. Aprenda a ouvir até mesmo os louvores que você está entoando, porque através deles Deus quer falar na sua vida. Queria que vocês colocassem de pé agora. A gente vai fazer algo diferente aqui. Queria que vocês todos se colocassem de pé no nome de Jesus, fechassem os olhos. Você vai começar, antes do Iverson começar a tocar, você vai começar a declarar as frases desse louvor. Você vai dizer, Senhor, vamos, repita comigo. Senhor, eu sei que estás aqui. Posso te sentir. Posso sentir tua presença. Esse é o momento agora que o ministro de louvor ele vai começar a entoar esse louvor. E quando você começar a cantar, que seja uma oração. Declare isso do fundo do seu coração. Puxa todo aquele desejo de adorar e de agradar a Deus que está dentro de você. Nesse momento eu não queria que ninguém conversasse, que ninguém andasse. Eu queria que todos se colocassem de pé neste momento. É o momento da gente falar com Deus, irmãos. Aproveite essa oportunidade. Eu estou aqui hoje, mas quem sabe, quem pode garantir que eu vou poder estar aqui amanhã? Da mesma forma você, quem sabe seja a última chance de apresentarmos algo a Deus, de falarmos com Deus. Quem sabe seja a última chance que estamos tendo de tomar uma decisão na presença do Senhor. Quem sabe seja a última oportunidade que estamos tendo de tomar uma atitude de mudar de vida, de nos converter, de liberar um perdão que precisa ser liberado, de aprender a ouvir a voz de Deus no nosso coração e dizer, meu Deus, eu não quero mais seguir por este caminho. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, Pai, eu quero que o Senhor me mude, meu Deus. Comece a falar com Ele. Coloca a mão, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu não quero ninguém sozinho nos bancos, eu quero que todo mundo dê as mãos. Eu quero que todo mundo dê as mãos aí. Pode fechar o corredor aqui, pode fechar. Enquanto o irmão Iverson vai ministrando esse louvor, quero que você vai orando a Deus, vai entoando este louvor, mas entoa com todo o seu coração. Presta atenção na letra que você está cantando. Não seja apenas uma canção, mas seja uma expressão de adoração do seu coração a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Estás aqui, posso sentir tua presença
Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim. Senhor, és tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. Oh, 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 oh. Nosso Deus, hoje a tua igreja, Pai, ouviu a tua palavra, e todos, meu Deus, entendemos que aquilo que o Senhor libera sobre nós, Pai, é sempre para o nosso bem. Meu Pai, nos dê um coração sensível, que saiba ouvir a tua voz, que esteja disposto, ó Deus, a te obedecer, independente, Deus, se é uma palavra que nos agrada ou não. Ajuda-nos, ó Deus, a nos levantar e nos firmar na tua presença. Meu Deus, não queremos ser somente ouvintes da tua palavra, porque aquele que sabe ouvir, Pai, é aquela pessoa que recebe a palavra, mas aplica ela na sua vida. Oh, Pai, aquele que é salvo pelo Senhor, ele vai ser movido pelo desejo de ganhar outras vidas. Oh, Pai, aquele que é curado, ele vai querer ministrar cura sobre aqueles que precisam de cura. Oh, Pai, é nessa noite, Deus, nós queremos exercer o ministério que o Senhor levantou, colocou sobre nós. Você, meu irmão e minha irmã, você é ministro e testemunha, tanto das coisas que Deus já fez na sua vida, das coisas que Deus já te mostrou, como por aquilo você ainda vai ver e aquilo que Ele ainda vai fazer. Deus já te curou, Deus já te salvou. É hora de você fazer o seu papel de ministrar na vida daqueles que estão precisando, como eu e você um dia precisávamos também. E Deus usou alguém para ir até nós, para nos tirar do buraco, nos tirar da lama e nos trazer até a presença dEle, completamente sãos, completamente curados. Pai, nessa hora eu quero apresentar aqui, Deus, cada vida na tua presença. Eu quero clamar, Deus, pelo mover espiritual nessa noite no coração da tua igreja. Oh Deus, alguém que trouxe um pedido de oração, Pai, nessa noite, nessa hora, você que trouxe um pedido de oração, você mesmo vai erguer sua voz e vai apresentar ele a Deus aí no seu lugar, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então creia que a sua oração pode mudar a história dessa vida, pode mudar a história da sua casa, da sua família, da vida dessa pessoa que você está pedindo oração. Oh, meu Deus, é alguém que está pedindo uma porta de emprego. Meu Pai, abre essa porta, Senhor. Meu Pai, é alguém que entrou aqui precisando de cura, meu Deus, libera a cura agora sobre essa vida. Oh Pai, talvez uma mulher que diz, meu Deus, o meu sonho sempre foi gerar um filho e eu nunca consegui. Meu Pai, libera a unção da fertilidade sobre essa vida, sobre esse casal, Deus. E meu Deus, essa pessoa ainda vai vir aqui e vai testemunhar de que o Senhor fez um milagre na vida deles. Aquele que está, meu Deus, passando por um problema de saúde,
talvez está fazendo um tratamento, meu Deus. Alcança essa pessoa com a cura e com a restauração. Vai de encontro, Deus, aquele que se encontra no hospital hoje, meu Deus, aquele que se encontra num presídio, Pai, sofrendo tanto, meu Pai, às vezes longe do Senhor. Meu Pai, quantas vidas, ó Deus, estão perdidas lá fora, estão fazendo, meu Deus, uso de entorpecentes, estão se prostituindo, estão se bebendo, estão se drogando. Quantos estão morrendo de fome, meu Pai, sentindo frio nessas ruas, neste momento agora que nós estamos aqui. Pai, visita essas vidas, ó Pai, alcança elas com o Teu amor, e meu Deus, mova também, meu Deus, o Teu Espírito dentro de nós, para que as nossas palavras sejam refletidas em atitudes, ó Pai, que nós não venhamos somente falar, mas que venhamos agir, venhamos poder abraçar, não ter medo, meu Deus, de abraçar um mendigo fedido, um mendigo, meu Deus, que às vezes está todo sujo. Não venhamos ter medo de abraçar e dizer que Ele é importante, que Ele é importante para nós, que o Senhor o ama. Às vezes de levar para dentro da nossa casa, dar um banho, dar roupa nova, dar comida, ajudar essa pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, nós sermos a Tua igreja na prática neste lugar. Ó Pai, transforma a nossa vida, santifica o nosso ser, nos ajuda, Deus, a liberar tudo aquilo que estava no nosso coração e que estava atrapalhando a nossa comunhão contigo. Meu Deus, se há uma mágoa, um ressentimento, oh Pai, nessa hora eu tenho certeza que tem vidas aqui que estão abrindo o coração e estão dizendo: meu Deus, eu libero perdão sobre aquela pessoa que me fez mal, sobre aquele que me agrediu lá no meu passado, sobre aquele pai que foi tão duro comigo, aquela pessoa que abusou de mim quando eu era uma criança ainda. Eu não conseguia até hoje perdoar, mas hoje eu estou liberando essa pessoa, porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero viver com meu coração cheio de rancor. Eu quero viver com a alegria do Senhor transbordando em mim. Pai, que a cada oração que está sendo levantada, meu Deus, o Senhor estenda os teus ouvidos. Meu Pai, que a Tua mão, meu Deus, toque em cada uma dessas vidas, na área onde essa pessoa precisa, o milagre que essa pessoa precisa. Eu profetizo aqui nessa noite que já está a caminho, que já aconteceu no nome de Jesus. Meu Deus, nós liberamos essa palavra, e não é uma palavra de boca para fora, é uma palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar. Fica à vontade. Já estamos encerrando. Não sei se tem algum aviso para passar. Se tiver, amanhã, pelo que eu sei, tem o Desperta Débora, né? É 6 horas, não é isso, irmãs? 6 da tarde, as mães aí reúnem-se para orar pelos filhos aqui mesmo no templo. Tem o curso de liderança também, né? 7h30. Sexta-feira, encontro de todos os líderes e todos os supervisores de célula e auxiliar também de célula. Sexta-feira, 19h30 aqui na igreja. E no sábado tem aquela assembleia de todas as igrejas batistas. Vai ser uma espécie de uma convenção aqui o dia todo, começando a partir de 8 da manhã. Tem atividade o dia inteiro. E o pastor Robson, toda a direção da igreja, eles convocam. A igreja está envolvendo, participando. Vai ter de tudo, vai ter evangelismo de rua, várias atividades durante o dia. E à noite encerrando com culto, com pregação de um pastor, se eu não me engano, da primeira igreja batista de Vitória, né? E cantor também Carlinhos Félix, não é isso? Vai estar aqui. E o culto começa não 7h30, mas às 7. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa ir para sua casa abençoado, e que quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, seja uma palavra que te agrada ou não, o que você tem que fazer? Aceitar de coração aberto, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Nunca se esqueça disso. Deus abençoe a todos. O Iverson vai estar encerrando com louvor, né, Iverson? Enquanto isso, você se levanta, cumprimenta os irmãos, dá um abraço, diga uma boa noite, né? Vai na paz, irmãos. Estás aqui.
posso sentir tua presença. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim, Senhor. És tudo para mim, és tudo para mim, és tudo para mim.